Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao projeto Bíblia em 365, projeto no qual em 365 dias nós efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, dia 14 de junho de 2022, o capítulo inicial é o primeiro livro de Reis, capítulo 13. Eu sou Matheus Ramos Pro e vamos lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Um profeta prediz contra o altar. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu, naquele mesmo dia, um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e se derramará cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamaram contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: Implora o favor do Senhor, teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: Vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém, o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água. Não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. A desobediência e o castigo do profeta. Versículo 11. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: Por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus e, achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse: Vem comigo à casa
e come pão. Porém, ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo. Não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Tornou-lhe ele: Também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus, que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor, teu Deus, te mandara. Antes, voltaste e comeste pão, e bebeste água no lugar de que te dissera: Não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não encontrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta, a quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo-o, o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: É o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Por isso, o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: Albardai-me o jumento. Eles albardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento e tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: Ah, irmão meu! Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: Quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. A persistência de Jeroboão no pecado. Versículo 33. Depois destas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Antes, de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para lugares altos. A quem queria, consagrava sacerdote dos lugares altos. Isso se tornou em pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 26 até o 43.
Saulo em Jerusalém e em Tarso. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles não procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja cresce. Versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A cura de Enéas, versículo 32. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem, chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. A ressurreição de Dorcas, versículo 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu, naqueles dias, que ela adoeceu e veio a morrer. E, depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Salmos, capítulo 132. Uma promessa antiga. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras,
até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada. Adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Visitam-se de justiça os teus sacerdotes, e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Provérbios capítulo 17, versículo 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. E esse foi o capítulo de hoje. Coloque aí nos comentários a parte que mais tocou. Lesh Lehar.